Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu não estou com a minha camisa da Ciclos, nem de nenhuma empresa. E aqui eu tenho um equipamento inverter ligado atrás de mim. E eu quero te dizer que lá no Instagram tá difícil. Talvez aqui no YouTube, aonde eu percebo que os comentários são muito mais ricos, são muito mais ponderados, são perguntas e até mesmo elogios de pessoas que passam aqui pelo canal, agradecendo as dicas, as sugestões, tanto de ferramenta, quanto de equipamento, quanto de procedimento. O mínimo que eu posso oferecer para as pessoas que aqui são inscritas, né? Meu muito obrigado por você sempre passar aqui pelo canal, deixar seu like, seu joinha, se inscrever, né? Lá no Instagram tá uma bagunça. Por quê? Porque cada um pega o seu smartphone, faz um vídeo, posta, e isso acaba influenciando pessoas, porque quando uma rede distribui conteúdo, as pessoas têm que tomar cuidado com o conteúdo que dá atenção. Por exemplo, se eu for ficar assistindo filme de terror, eu vou ficar com medo. Nossas mães, nossos pais, na época da infância, eles pediam para nós, né, não assista filme de terror, né, não, cuidado com o que você assiste, esse desenho pode, aquele não pode. Não sei qual é a tua idade, mas eu acredito que teu pai e tua mãe colocavam algumas restrições para você, porque isso fazia mal para você. Pois é, agora na fase adulta, muitos vídeos, muitos áudios, muitos grupos de WhatsApp, tem muita gente colocando muita informação que não é verdade, muita informação falsa, e também existe muita confusão no mercado, porque parece que as pessoas elas desaprenderam a trabalhar. O que eu quero falar com isso? É muito simples, é muito básico. Por exemplo, nós temos aqui atrás um equipamento que está ligado com R410, tem outro ali com R32, tem vários equipamentos aqui no meu espaço, na minha casa, onde algumas pessoas já passaram por aqui no passado, e eu ministrei alguns treinamentos presenciais muito legais, que hoje eu vejo as pessoas aí afora trabalhando muito bem, graças a Deus. Lá no treinamento online que eu gravei na pandemia, também não muda. O que muda, na verdade, é quando você se dedica ou não. Então, quando você se dedica a aprender alguma coisa, você cresce. Independente da plataforma, independente do meio como você procura informação. Alguns preferem o presencial, outros vão para o online e assim por diante. Aqui na região sul do Brasil, nós não temos muitas escolas. Eu gosto muito do ensino online, porque é onde eu consigo me preparar, eu consigo dedicar 1h30, 2 horas por dia, quando é preciso, para mim ficar ali prestando atenção naquele conteúdo ao qual eu paguei por ele. O que acontece hoje lá no Instagram é uma verdadeira bandalheira. E o engraçado de tudo isso é que não tem nenhum órgão fiscalizador, não tem ninguém se contrapondo às informações que são colocadas de uma maneira assim muito direta. E o engraçado de tudo é que existe uma vasta gama de pessoas que gostam disso. Tem pessoas que gostam de assistir polêmica, tem pessoas que gostam de ver o pau fechando nos comentários, e tem um monte de gente seguindo pessoas que não têm conteúdo explicativo de verdade nenhuma. Sabe o que acontece? O Instagram, ele não é escola, o Instagram ele não é universidade, o Instagram não tem treinamento, o Instagram tem alguns vídeos ali de alguns minutos que a gente faz para mostrar alguns benefícios de alguns insumos, de alguns produtos, de coisa rápida. Mas se você realmente quiser aprender, você vai ter que buscar uma escola, você vai ter que buscar um treinamento. Talvez na sua cidade não tenha uma escola presencial boa, mas aí você tem um online para fazer, tem um grupo do WhatsApp para te dar uma ajuda e tudo mais. Mas vamos lá, o X da questão, ele está voltado justamente para o medo de recolhimento de fluido. Os caras recolhem fluido refrigerante a vida toda, com o compressor para dentro da condensadora. A vida toda se faz isso. Desde a época do R22, quando surgiu o Split não tinha R410, tinha só R22. Depois, quando eu comecei a trabalhar lá na década de 2012, 2013, já tinha alguns splits convencionais, outros inverter, vindo com R410. Aí também naquela época surgiu uma polêmica, e hoje a gente tem o split com R32, já tem um multi com R32, e nós vamos ter logo em seguida mais máquinas de maior capacidade, até 60 mil BTUs, acredito até um pouco mais, com R32, e as pessoas não acordaram para a realidade. E qual é a realidade? A realidade é que não muda nada. As pessoas estão falando em explosão, as pessoas estão falando em risco de incêndio, explosão. Em partes isso é culpa de alguns fabricantes que colocam na condensadora uma etiqueta horrível, dizendo não ligue o equipamento com a válvula fechada. É óbvio, desde a época do R22 não era para ligar o equipamento com a válvula fechada. O equipamento ele é para
colocar em operação com a válvula aberta, porque senão não vai rodar o ciclo básico de refrigeração, a máquina não vai rodar. Então, esse aviso de não colocar a máquina em funcionamento com as válvulas fechadas, isso não tem nada a ver com a R32, isso tem a ver com o funcionamento de qualquer equipamento, só, mais nada. Não recolha o fluido refrigerante, que eu vi fabricante colocando ali, não recolha fluido refrigerante para a unidade condensadora através do compressor. Poxa vida, meu irmão, então quer dizer que agora vocês estão incentivando a jogar fluido fora? Sabe por que eu falo isso? Porque uma recolhedora custa uns 5 mil reais. Eu acabei de comprar uma, aqui faz uns 6 meses, a minha é de 1 HP. Eu tinha uma e a outra quebrou, eu comprei uma de 1 HP. Para quê? Justamente para mim poder fazer os treinamentos presenciais e todos os trabalhos que eu faço aqui para algumas empresas que eu produzo conteúdo. Funciona? Funciona, muito bem. Tem que ter alguma coisa específica na recolhedora? Não. A R32 é um fluido normal como qualquer um outro, onde o próprio R410, 50% dele é R32. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Os caras colocam na condensadora uma etiqueta tão grande, como é que é? Risco de explosão, cuidado, inflamável, tal. Tudo bem, o R32 tem a sua classificação A2L, baixa inflamabilidade, baixa toxicidade. Agora, na boa, né? Se os fabricantes de ar-condicionado começar a colocar uma imagem de fogo, de explosão, e não educar, e não ensinar as pessoas a trabalhar seguro, bacana, ficar tranquilo, em pegar o seu produto e trabalhar de uma boa, amanhã depois as pessoas não vão mais querer trabalhar. Ou vão pegar e vão começar a jogar o R32 fora e não recolher mais. É isso que vai acontecer. Aí, meu amigo, você que é instalador e que me assiste, você vai chegar lá numa loja de refrigeração, qualquer uma delas, e você vai pedir, me dá uma garrafa de R32. Uma garrafa hoje de R32 custa 250 pila. No ano passado, quando eu comprava a garrafa de R32 aqui pra gente no treinamento presencial, custava 169 reais aqui na Frigelar. Hoje custa 250. Quer apostar quanto comigo que amanhã vai custar R$1.000 uma garrafa de R32? Sabe por quê? Porque todo mundo vai jogar fora, com medo de recolher, pensando que vai acontecer alguma coisa com a máquina. E na verdade não acontece nada. O que as pessoas têm que entender é que quando o equipamento tem dentro dele fluido refrigerante, ele tá joia, ele tá legal, porque o fluido refrigerante ele é para estar dentro da máquina e não fora. Máquina foi fabricada para colocar, para funcionar com fluido refrigerante. Eu já vou te mostrar, essa máquina tá ligada, e eu já vou te mostrar a leitura do tubo de sucção, a temperatura do compressor, e eu vou te dizer uma coisa também, que eu vou deixar para o final do vídeo que você não vai acreditar. O que eu quero te dizer também é que muitas lojas aqui, ó, da região, vou até citar o nome, tá? Para não ser tão vazio assim, talvez. Vamos pegar ali, ó, um exemplo. Casas d'Água é uma baita loja, top demais. Cassol Center lá, que é show de bola, um home center. Nós temos a Avan, que a Avan tem a sede aqui em Brusque, do lado aqui da cidade onde eu moro. E essas lojas vendem demais equipamentos de ar-condicionado. Tudo R32. Por quê? Porque hoje os equipamentos são R32. Então eu te pergunto o seguinte, o que que impede uma pessoa ir lá na loja, comprar o seu ar-condicionado e ela mesma instalar? Qual é a lei ou algo que diz porque é um eletrodoméstico, certo? Ele está sendo vendido ali na loja. O que que impede de eu, uma pessoa física normal, chegar na loja e comprar uma máquina de ar-condicionado para mim? Aí eu compro 2 pedaços de cano de cobre, junto vem o isolamento térmico e um cabo PP e ligo na tomada. O que que impede? Nada, justamente nada. Nada te impede, entendeu? Então o que que nós temos hoje no mercado? Nós temos um monte de vídeo rolando lá no Instagram, falando um monte de bobagem, um monte de ser vergonhice, colocando as pessoas com medo. Nós temos, por um lado, alguns fabricantes dando treinamento, mas o treinamento de um fabricante é diferente do outro, uma coisa que eu não entendo também. Parece que os fabricantes não são unidos. O fabricante dá um treinamento, fala que não é para recolher o fluido. Aí você vai na academia da fabricante japonesa, por exemplo, lá em São Paulo, eles ensinam a recolher o fluido como eu ensino aqui, de boa. Todo mundo sabe recolher. Aí você vai numa outra fabricante, eles nem treinamento dão. Então, o nosso mercado da climatização, ele tá uma vergonha, ele tá muito mal assistido. As pessoas estão sem treinamento, as pessoas ficam vendo vídeo no Instagram, as pessoas ficam vendo comentário absurdo no WhatsApp, e cada vez a gente tem um mercado que eu pensei que da pandemia para cá, com tanto treinamento que foi colocado no mercado, a gente tem um mercado em crescimento e na verdade hoje a gente tem um mercado confuso. Eu gostaria muito de poder ajudar as pessoas aqui do canal a tirar essa confusão da cabeça. Vou me programar para fazer uma série de vídeos que eu acho que vai ser interessante para vocês aqui. Eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês na sugestão de conteúdo que vocês gostariam de ter. E eu vou te mostrar agora uma máquina inverter, que quando as pessoas vieram aqui no ano passado, esse ano provavelmente eu não vou mais fazer treinamento presencial.
Mas no ano passado, a gente fez aqui sempre uma didática muito interessante, que é o seguinte: esse equipamento aqui atrás, ele tem 580 gramas de R410, um equipamento quente-frio. Eu começo o treinamento com esse equipamento em vácuo e eu faço uma escala gradativa de fluido. Eu coloco 30% de fluido, depois eu coloco 50%, 70%, 100% que é o completo da carga e depois eu vou colocando fluido em excesso. Eu cheguei a colocar nesse equipamento 2 kg de fluido para mostrar para as pessoas qual é o comportamento do ar-condicionado inverter. Eu não tenho como fazer isso agora para você nesse vídeo, mas um dia espero poder fazer. O que eu quero te mostrar é o seguinte: quando a gente tem um equipamento inverter com baixa carga de fluido da metade para baixo, a gente tem um problema sério. Esquece o rendimento. A gente tem um problema sério que é o aquecimento do compressor. O compressor aquece demais. Então eu coloquei um termômetro no tubo de descarga do compressor e a gente vê que rapidinho, mesmo aqui na região sul do país, com baixa temperatura que a gente vive, o compressor ele aquece demais. Ou seja, o fluido refrigerante faz a sua parte de transportar o calor, né, a carga térmica da unidade interna para a unidade externa ser dissipada, mas se tem baixa carga de fluido, o compressor aquece demais. Isso é com baixa carga de fluido, tá? Agora, com 70% da carga de fluido, 580 gramas, 70%. Dali, se eu não me engano, de cabeça, eu escrevi demais isso, dá 474 gramas, algo isso, desculpa se eu errei. Ali, com 70%, você não consegue mais identificar se o equipamento está com falta de fluido ou não. É aí que eu quero chegar, é o tal do vazamento. As pessoas têm hoje receio de fazer o recolhimento do fluido, o R32, por exemplo, ou qualquer um outro, geralmente o R32 agora, porque diz que tem vazamento. Aí eu te pergunto, como é que tu sabe que tem vazamento? Porque não dá para saber. Com 70% da carga nominal de fluido, não dá para saber que ela está com 70%. A máquina entrega um ΔT fantástico, a máquina tem uma aceleração até um pouquinho mais baixa, ela não está totalmente acelerada, você vai ver que a corrente de trabalho, você não vai conseguir identificar que a máquina está com falta de fluido e a máquina vai estar rendendo. Se você chegar no quarto de uma senhora, de um casal ou de uma criança, onde uma máquina de 9 de 12 está instalado com 70% de gás, ela vai estar rendendo, porque o inverter ele tenta entregar a sua solução, o seu rendimento cada vez mais, mesmo tendo baixa carga de fluido. Então, se você tem um vazamento, seja num flange, seja numa soldinha, numa abrasagem, ou até mesmo na estrutura da máquina, você não tem como saber, porque o inverter começa a entregar resultado e ele vai estar trabalhando com baixa carga, com um micro vazamento durante um tempo. E aí você vai ser chamado para desinstalar essa máquina, você vai ter que recolher o fluido refrigerante. Outra situação, nós temos uma pressão, né, atmosférica aqui onde nós estamos agora, e nós temos uma pressão superior lá no equipamento. Então essa pressão superior no equipamento, ela também impede com que o ar, né, atmosférico, ele adentre ao sistema. Por quê? Porque a nossa pressão aqui é mais baixa do que a pressão do sistema, mesmo com vazamento. Então as pessoas, na verdade, elas estão tendo medo pela desinformação e pela informação truncada que tá lá no Instagram, que tá lá no TikTok. O TikTok mesmo tá uma vergonha, nem entro mais. Eu coloco alguns vídeos lá, porque eu tenho que colocar, faz parte do meu trabalho, mas o TikTok tá uma vergonha. Eu gosto de ver outras coisas do TikTok. Melhor plataforma para mim hoje é Hotmart. Eu vou mostrar para você agora algumas leituras que dá para você fazer no equipamento, mas elas não vão te dar a certeza se a máquina tá com a carga correta de refrigerante ou não, tá bom? Vamos lá então. Um delta de 17 é um delta muito alto. Ele está com o sensor no sol, tá? Mas para você ver que ele está acelerado, ele tem um delta porque ele entrega, o inverter ele acelera. Então aqui, pelo delta eu não consigo ver. Aqui, por exemplo, a temperatura ambiente hoje, nós estamos com 31 graus aqui na região. E a dissipação de calor aqui na frente, nesse sensor, ó, ele está dissipando 40 graus. Aqui, por exemplo, no tubo de descarga do compressor, eu estou com 80 graus. Se eu tivesse, aquilo que eu falei para você no começo do vídeo, se eu tivesse com metade da carga de fluido, essa temperatura aqui do tubo de descarga do compressor, ela estaria acima de 100, 110 graus rapidinho. E isso faz com que a gente tenha uma degradação do óleo e um aquecimento em demasia do motor elétrico. Aqui é a entrada, 76 graus, é a entrada do fluido em forma de vapor aquecido na serpentina da condensadora. E aqui é a temperatura antes do dispositivo de expansão capilar, está na casa de 34 graus. Para você ter uma ideia, o único teste que dá para você fazer é o teste do superaquecimento. Do tubo de descarga do compressor, onde você
coloca uma ponteira de prova na válvula de serviço, só que aí mora um outro problema. É muito difícil a gente fazer superaquecimento no equipamento inverter. Por quê? Porque varia a rotação do compressor. Dá pra gente ter um parâmetro quando a máquina estabiliza? Dá. Eu já cansei de fazer isso aqui. O parâmetro que a gente consegue ter é muito bom. Realmente ali, acima de 70% da carga, o parâmetro do superaquecimento já começa a fazer uma diferença. Agora eu te pergunto, sinceramente, coloca aí nos comentários depois, tu acha que todo instalador de ar-condicionado split vai ficar conferindo superaquecimento de ar-condicionado inverter em cima de um telhado de 45 graus? Fala para mim. Cara, não vai. Resumindo, como é que a gente vai saber se a máquina tem vazamento ou não? Pela pressão? Esquece. A pressão varia de acordo com a temperatura. O rendimento da máquina, esquece, a máquina acelera e entrega o resultado dela. Ainda mais com o R32, que é um fluido maravilhoso de trabalhar, é um fluido que tem uma eficiência energética, uma absorção de calor muito top, muito forte. Então, as pessoas elas têm que fazer o quê? Elas têm que ter a segurança em trabalhar certinho nos seus procedimentos. Dá para recolher para a condensadora? Dá para recolher para a condensadora. Tem gente que fala, não recolha se tiver indício de vazamento. Como indício de vazamento? Como é que você vai saber se tem vazamento, irmão? Conta para mim esse segredo, também quero saber. Eu também quero saber como é que eu vou, só se a máquina estiver zerada. Se a máquina estiver zerada de vazamento, tira da energia, arranca ela fora e pronto. Pressuriza as peças, vê onde é que tem vazamento, solda, arruma, conserta, troca a peça. Mas o único jeito de saber se a máquina tem vazamento, se de 50% de vazamento de meia carga, a gente já começa a conseguir saber. Agora, acima disso, a gente não consegue mais saber. Por quê? Porque justamente a tecnologia inverter, ela faz com que ela queira sempre entregar um resultado melhor, um resultado satisfatório. Temperatura ambiente, 30 graus. Dissipação de calor, 40. Então, na condensadora, eu tenho um delta de 10. Agora, lá em cima, no Penta, está com delta de 15. A máquina está ok. Temperatura do tubo de sucção, 21 graus. Daria para a gente fazer uma leitura de superaquecimento se a gente tivesse um manômetro. De superaquecimento se a gente tivesse um manômetro. E a temperatura do tubo de descarga do compressor, 79 graus. Esse aqui, ó, é um problema. Esse é um problema. Baixa carga de fluido refrigerante superaquece o compressor. Aí eu te pergunto, qual é o instalador que vai abrir a máquina, que vai lá no tubo de descarga do compressor e botar um termômetro digital desse aí de geladeira que custa 29 pila no Mercado Livre? Ninguém vai fazer. Então você, que me assiste aqui no canal, saiba o seguinte, recolhimento de fluido refrigerante tem na apostila de boas práticas. A gente utiliza uma recolhedora, como tem vídeo aqui no canal utilizando, e eu vou fazer mais para vocês. Mas se você não tem recolhedora, eu particularmente não vejo problema algum em recolher para a unidade condensadora. Algum. Chegaria na máquina, meu cliente, a máquina está rendendo? A máquina está rendendo, está trabalhando, está funcionando? Recolhe. Porque se tem uma coisa que eu particularmente não gosto, é justamente de jogar fluido refrigerante na atmosfera. Amanhã depois, não reclama que uma garrafa de R32 pode estar custando R$1.000 e aí o instalador é que vai ver, vai sair do bolso dele, o instalador já tem dificuldade de fechar negócio com o cliente. É uma limpeza de sistema, o pessoal não quer pagar. É uma manutenção, uma higienização direito, o pessoal não quer pagar. Todo mundo quer serviço barato. Como é que vai querer serviço barato jogando o R32 fora? Essa é a minha pergunta. Então tá bom, muito obrigado por me assistir até aqui. Espero que a conversa tenha sido boa e a gente se encontra num próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreve, né? E se quiser se tornar membro aqui do canal, tem um botãozinho ali embaixo, você me ajuda a estar produzindo conteúdo cada vez melhor aqui para você. Um abraço, meu amigo. Bom domingo, né? Hoje é domingo, né? Mas bom domingo para você aí. Tudo de bom e até o próximo vídeo.